Orgulho ou humildade? Meus irmãos e irmãs, existe uma raiz espiritual que destrói silenciosamente a vida de muitos, divide famílias, quebra alianças, rompe ministérios, endurece corações diante de Deus. Essa raiz se chama orgulho. Foi o orgulho que transformou os anjos em demônios. Foi o orgulho que lançou Lúcifer do céu para a terra. É o orgulho que até hoje continua sendo usado por Satanás para aprisionar vidas. E eu estou falando de algo real e muito sério. Mas orgulho é amor próprio, não é amor próprio. Entenda, toda força espiritual que se opõe à humildade não é amor próprio. Aleluia? Nós precisamos entender que existe uma força espiritual por trás. Mas, antes de mergulharmos nessa palavra, eu quero pedir algo muito precioso a você. Já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, se inscreve no canal e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Juntos nós vamos clamar por libertação e por corações transformados. Aleluia! Eu gostaria muito que você se inscrevesse. Eu não estou vendo você, eu sei que muitas pessoas assistem, mas eu sei que muitos ainda não se inscreveram. Clica aqui em se inscrever e recebe palavras de vida sobre a tua vida. Amém? O peso de viver debaixo do orgulho é viver debaixo da manipulação de Satanás. Então, é ceder a mesma mentira que ele contou lá no Éden. Sereis como Deus. O orgulho não se arrepende, porque acredita que não precisa se arrepender. Eu não preciso pedir perdão, eu não preciso me humilhar diante de ninguém que me magoou. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que Beltrano. Eu baixar a cabeça jamais sairei do meu salto. Queridos, o orgulho não se arrepende porque acredita que não precisa. Então, ele não tem um coração voluntário porque está preso ao seu próprio eu, ao seu próprio ego. A Bíblia diz que nós deveríamos ter uma bacia na mão e uma toalha para lavar os pés uns dos outros. Nos curvar em servir, ajudar e ser verdadeiramente como o Senhor Jesus. Pedro perguntou quantas vezes nós precisamos perdoar? 70 vezes 7. Amém? E ainda que passe a se esgotar, se for necessário essa proporção, nós precisamos continuar perdoando quem nos ofende. Quem nos ofende não significa que eu preciso voltar a sentar à mesa com quem me magoou. Mas eu preciso abençoar quem me magoou. Muitas vezes abençoar quem tem a expectativa de destruir a nossa vida. Amém? Eu vi uma ministra falando e eu amei muito quando ela disse isso. Eu abençoo com fartura todos aqueles que sonharam em me ver destruído ou destruída. E eu quero declarar a bênção sobre essas pessoas. E eu declaro mesa farta sobre todas elas. Que não se sentem na minha mesa. Amém? Eu não preciso ter comunhão com quem me afetou, mas eu preciso liberar perdão. E eu preciso orar por quem me ofendeu. Amém? Então, uma pessoa orgulhosa não tem um coração voluntário. Porque está preso no ego. Ele tem um coração, não tem um coração puro, porque o orgulho contamina a pureza. Ela corrompe a integridade. Ele não tem um coração humilde, porque o orgulho é inimigo direto da humildade. Todos têm que servi-lo, mas não pode servir a ninguém. Eu preciso que todos me perdoem, mas eu não preciso perdoar ninguém. E que aqui está a verdade, que é a mais dura de todas, mas necessária. Quem vive debaixo do orgulho não vive segundo Deus, mas segundo o diabo. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O orgulho é isso. É satisfazer o desejo do inimigo. É resistir ao arrependimento. É resistir à voz de Deus. Você entende isso? A Bíblia diz que Jesus é humilde de coração, né?
O Senhor está nos chamando para sermos parecidos com Ele. O fruto do Espírito nos aponta para a humildade. A Bíblia diz que o Senhor nos compara a crianças que são humildes, são inocentes de coração. Mas a Bíblia também revela que Ele rejeita os soberbos, Ele rejeita o arrogante. Deus não tem como operar debaixo do orgulho. E eu estava falando com uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma profeta de Deus, que eu amo de coração, a irmã Cristina. E eu estava conversando com ela acerca disso. Todo homem e mulher usado por Deus precisa estar debaixo do Espírito Santo, que é o Espírito da humildade. Então, muitas vezes, para esmagar o nosso orgulho, Deus permite que a gente seja prensado, amassado. Porque Deus só usa os vasos que são como de barro, simples e humildes. Porque a excelência do poder não é nossa, é de Deus. E para que nos lembremos sempre disso, o Senhor permite que a gente esteja sempre na roda do oleiro e as impressões do Senhor estejam em nós. Que a gente seja sempre esmagado para que o azeite seja extraído, para que a uva seja pisada para que o suco possa ser extraído, o vinho possa ser extraído. Amém? Então, o inimigo ele se alimenta desse orgulho, onde eu firo pessoas e pessoas me ferem. E nesse ciclo vicioso, pessoas feridas ferem. Nós continuamos ferindo pessoas porque fomos feridos. E aí o inimigo se fica numa felicidade imensa, porque ele veio matar, roubar e destruir. E o orgulho destrói as amizades, destrói uma igreja, destrói a unidade. O orgulho, a falta de arrependimento sincero, faz com que o homem e a mulher de Deus possa cair num tombo grotesco. Amém? Então, resistir ao arrependimento é resistir à voz de Deus. Mas a palavra nos mostra o caminho oposto. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque estes sim verão a Deus. A pureza do coração não é perfeição, de jeito nenhum. Mas a pureza do coração significa humildade. Davi errou muito, mas ele tinha humildade em se arrepender. Em humildemente, sinceramente, quebrantar o coração e reconhecer a sua total dependência no Senhor. Eis que Deus está esperando você, humildade, para que com sinceridade e quebrantamento você possa reconhecer a total dependência do Senhor, amém? Então, o contraste entre o orgulho e a humildade está exposto na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que os maiores no reino de Deus não são aqueles que são servidos, que querem ser servidos, mas a grandeza do reino espiritual está em quem serve. Jesus disse em Mateus 23:11, o maior dentre vós será servo. Isto é exatamente contrário ao orgulho, amém? Ao espírito do orgulho. O orgulho quer reconhecimento, quer aplauso, quer posição, quer microfone, quer exposição, quer brilho, quer aplauso, quer os glitters, as luzes, os holofotes. Mas o humilde, esse que agrada a Deus, é aquele que coloca aos pés de Cristo e diz: eu não sou nada sem você, Jesus. Eu não sou absolutamente nada sem a tua presença. Eu te amo e eu quero ser parecido com você. A Bíblia diz, a Bíblia diz, eu vou traduzir o que o Senhor diz, não com esses versículos, mas quem quer muita exposição, o Senhor abafa. E quem quer se esconder na poderosa mão de Deus, Deus expõe. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E precisamos entender isso. É o Senhor quem aponta, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem faz. Pedro também escreveu: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele mesmo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Veja que a exaltação que vem de Deus é consequência de uma humildade. Enquanto o orgulho traz queda e destruição, a humildade abre o caminho para a honra e para o favor. Amém? A raiz do orgulho ela é exposta e desenvolvida. Amém? Agora, precisamos abrir os olhos e identificar as raízes do orgulho. Talvez você esteja pensando: eu não sou orgulhoso,
Mas ouça com atenção, porque essas raízes podem estar escondidas em áreas do seu coração e talvez você não tenha conhecimento. A rebelião contra Deus. O orgulho começa quando o coração decide se rebelar contra o Criador. É quando a criatura olha para o Senhor e mesmo de forma silenciosa diz: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu vou fazer. E essa foi a essência do pecado de Adão e Eva lá no Éden. A busca por independência, por autonomia, como se pudéssemos viver sem Deus, não dá. Rebelião é recusar-se a se submeter. Resistir à vontade do Pai. Mas a Bíblia é clara, melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Arrogância e a autossuficiência. Oh, meu Deus, como eu já ouvi isso, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de fulano, eu não preciso de Beltrano, eu não preciso de ninguém. Sabe que muitas vezes esse tipo, arrogância e autossuficiência, está implantado na casa do Senhor. E a gente espera a perfeição na casa de Deus, mas a Bíblia diz que Deus veio para os doentes. A arrogância é a altivez que se exalta sobre os outros. É arrogante acreditar que não precisa de conselhos, que não precisa de opiniões, que não precisa de conserto, que não precisa de exortação, que é superior, que a sua sabedoria basta, que o seu conhecimento basta. Mas a palavra diz: a soberba precede a destruição. É em Provérbios 16, versículo 18. A autossuficiência é a mentira de que somos capazes por nós mesmos. É esquecer que cada respiração depende de Deus. Certa vez eu escutei uma ministração, eu precisei ficar calada, porque eu não tinha oportunidade de fala, onde disse: nós merecemos, nós somos merecedores como os filhos de Deus. Nós não merecemos nem o ar que respiramos. É tudo graça, é tudo favor de Deus. É tudo Deus quem faz. Se hoje tem comida na nossa mesa, é Deus. Se nós respiramos, é Deus. Se nós temos saúde, é Deus. É tudo Deus quem provê. Amém? Nós não somos capazes em nada por nós mesmos. O próprio Jesus disse isso: tudo que é bom vem do Pai. É esquecer que tudo que existe de bom foi Deus quem fez. Amém? É Deus quem dá. Então, o arrogante pode até se esconder atrás dos seus títulos, das suas posses, das suas conhecimentos. Ai, Jesus, é triste. É triste, porque eu já bati de frente com alguns orgulhosos e